Foi caro, cachê realmente não foi baixo. Pô, cachê. Eu fiz algumas escolhas no meu início de carreira que me trouxeram alguns problemas durante a minha carreira, inclusive agora. Tipo, eu não sou uma pessoa de marketing. Ah, pô, perdeu lá para uma gêmea. Eu digo, pois é, o campeão tem que perder. Aquilo que eu conseguia fazer em outros tempos, tá? Eu não consegui fazer com esses dois, com o Vasco e com o Inter. Porque eu torço pelos dois, podem acreditar, vocês não acreditam nisso, mas eu estou falando isso. A gente vê como é importante o futebol do Rio Grande do Sul ganhar título. tudo bem? Tudo certo? Como é que tá, seu Fiorinho? Tudo tranquilo? Parabéns. Obrigado. Foi uma luta incansável pra gente trazer esse homem. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Celso Juarez Rotti, mas eu garanto que vai ser um baita bate-papo. É um cara muito identificado com o futebol gaúcho, né? Estava a caminho de um compromisso particular e falando com ele na rua. Tem que nos visitar na federação, tem que nos visitar na federação. Conseguimos. E ele não disse assim, ó, claro que não. Vou lá. É assim que ele falava. Mas não perca, é uma das atrações do Na Cara do Gol. Vem com a gente. Aos espectadores do Na Cara do Gol, queria mandar um abraço ao meu amigo Flávio Fiorin e Glauco Passa, do amigo Bruno Rangel, fisiologista do Cerro Porteño, diretamente aqui de Assunção. Abraço, galera. Tá aí o Bruno, que tá lá no Paraguai. Grande abraço, Bruno. Filho do Bagé. Filho do Bagé, ou seja, filho de peixe. Peixinho Eda. E esse Bruno Rangel. vai sair dos bons também. É. Um abraço. Campeonato Gaúcho, vem aí a segunda rodada da Taça Francisco Noveleto Neto, seu Fiorinho. É verdade, já começa no sábado e temos grandes jogos aí, por exemplo, os enfrentamentos da dupla Grenal contra a dupla Brapel e, por incrível que pareça, seu Glauco, tem gente ainda tentando marcar um gol. É, tem que se puxar no treino. Olha aí. No Colosso da Lagoa, treino é jogo e jogo é decisão. O Ipiranga tem pela frente o Aimoré. Nós temos que ter dedicação a 100%, a pleno, nós temos que ter todo o cuidado com o adversário, né? Mas voltando ao Canarinho, qual é o objetivo no estadual? Continuar fazendo os jogos bons que a gente tem feito, né? Nós não fizemos nenhum jogo ruim ainda no campeonato. Continuar nessa balada para a gente continuar fazendo nossos pontos, né? Se a gente for merecedor de conseguir uma vaga da Copa do Brasil, um campeão do interior, muito bem. O importante é que a gente continue jogando assim como está jogando. Aquela derrota doeu e o cansaço pegou pelos jogos do Gauchão e Copa do Brasil. O Ju saudou e aproveitou a semana de treinos. Trabalhar, para organizar e para acertar aquilo que a gente errou nos dois jogos, né? Mas sabendo que o Marquinhos Santos tem essa inteligência de nos treinar bem para poder chegar no jogo e sair com a vitória. Somar pontos, o mantra no Pelotas, que tem como primeiro objetivo subir na tabela. Se é necessário muita concentração, imagina contra o próximo adversário, um tal de Grêmio. É o Grêmio, é um time grande, com certeza muda, tem que mudar, né? Como eu disse, virou a chave e tá todo mundo preparado para domingo. Conhece? Não? Jarro. Já estreou e depois foi apresentado como reforço no Brasil. E para mim foi muito satisfatório porque sei o quanto é importante jogar aqui no Brasil, sei da pressão que tem, sendo dessa torcida que é muito apaixonada, que cobra demais. E como eu falei, eu sou um jogador que gosta de desafio, então para mim vai ser um desafio enorme. Na Montanha dos Vinhedos, confiança em alta para o retorno, o suficiente para o esportivo fazer planos. A arrancada para o segundo turno, sim, é uma arrancada que a gente tá com uma expectativa boa. A gente sabe brigar por uma classificação aí na semifinal, e aí eu acho que o restante é consequência. Confira os jogos da segunda rodada. Sábado em Caxias do Sul, Juventude e São José. Domingo em Pelotas, Pelotas e Grêmio. Em Erechim, Ipiranga e Aimoré. Em Novo Hamburgo Esportivo. E no Beira-Rio, Internacional e Brasil de Pelotas. E na segunda-feira, em Ijuí, São Luís e Caxias. E já está rolando também a divisão de acesso. Oba! Com transmissão ao vivo. Sim, você não perde nada. Vai lá, ó. fgftv.com.br.
Baita pedida, hein, seu Felipe? É verdade. Vamos chegando na segunda rodada e confira a preparação de alguns dos times aí para os jogos do final de semana. Em Rio Grande, a semana foi de trabalho intenso para o grupo do São Paulo. Domingo tem clássico contra o Bagé na Pedra Moura. O Leão busca a primeira vitória. No Presidente Vargas, foco total do Inter de Santa Maria para o jogo contra a Avenida fora de casa, neste sábado. Mesmo goleando na estreia, a hora é para avaliações no Guarani de Bagé. A gente conseguiu estrear com um resultado expressivo, com uma vitória importante, então agora a gente tem uma possibilidade de fazer uma avaliação melhor do plantel, de como a gente vai se comportar na competição também, mas o principal é a estreia e os 3 pontos. O empate fora na estreia foi o início promissor do Passo Fundo na competição. Eu, pelo rendimento da equipe, gostei do que eu vi. Sofremos um gol no início do jogo que dificultou um pouco, mas a equipe depois tomou conta do jogo e só não venceu por essas coisas do futebol. E para fechar, você que pretende ter uma oportunidade no futebol, se ligue na convocação do Guarani de Venâncio Aires. Mas somente para atletas nascidos entre 2003 e 2004. Não perca a data. A segundona está chegando. Em Santa Cruz do Sul, o Galo está trabalhando forte e quer recuperar o seu espaço na divisão de acesso. O primeiro teste será dia 14 contra o Marau. Essa responsabilidade é a gente recolocar o Santa Cruz na divisão de acesso. Vai ser difícil, vai ser, cara. Não vai ser fácil. Tenho olhado os outros times aí, as contratações, vai ser, eu acho que, muito mais difícil que os outros anos. Conforme a gente falou lá no início, tem Celso Rotti hoje no programa. Não perde. Daqui a pouquinho, viu? Ele tá contente, será não? Vamos ver, daqui a pouco. Preconceito e discriminação? Não. Isso é crime. Saiba que negar, impedir, interromper, restringir, constranger ou dificultar por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem é crime. Não ache engraçado, não ache divertido, não promova esse tipo de comportamento. Não existe mais espaço para isso nos dias de hoje. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. Preconceito e discriminação, não. Uma operação conjunta entre a Federação Gaúcha de Futebol, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a OAB-RS. Caxias do Sul já deu bola pra fome. Agora é a vez de Pelotas. Doe 1 quilo de arroz, feijão ou farinha de trigo e concorra à bola do jogo. É a campanha Fome de Bola da Federação Gaúcha de Futebol. Participe! Voltamos falando em Copa do Brasil. Gaúchos na competição e teve uma peleia em Pelotas. É verdade. Jogo dramático, Brasil e Manaus. O Brasil passou sufoco, mas se classificou e até pênalti desperdiçado. E aí? Na chegada ao Bento Freitas, a recepção calorosa do torcedor aos guerreiros que enfrentariam Manaus. Desde a entrada em campo, o clima era de intensa parceria com a sua apaixonada torcida. Com a bola rolando, os times desperdiçaram excelentes oportunidades de marcar. Até que o Brasil, enfim, abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Lázaro, aproveitando falta cobrada por GG. E poderia ter ampliado a vantagem ainda no primeiro tempo, quando Wesley Pacheco recebeu dentro da área e foi derrubado por Derlan. Pênalti. Wellington Simão chutou para fora.
No segundo tempo, os dois times voltaram a desperdiçar chances de mexer no placar. Aí foi só esperar o apito final para comemorar a classificação inédita à próxima fase. Brasil 1, Manaus 0. Próximo adversário, o Brusque. Nosso torcedor está de parabéns, ele nos incentiva bastante, cobra no momento que tem que cobrar, o que é perfeitamente normal, mas com certeza a nossa vitória de hoje passa muito pelo empenho, pela entrega que o nosso torcedor tem, grita os 90 minutos e a gente dedica essa vitória a eles. Divulgada a tabela da Série D, que inicia em maio. Veja aí que dos gaúchos, o Caxias estreia fora de casa contra o São Caetano. O São Luís também começa viajando, pega o Tubarão em Santa Catarina. Já o primeiro jogo do Pelotas é na Boca do Lobo, contra outro catarinense, o Marcílio Dias. Nós prometemos e ele está aqui. Foi caro, cachê realmente não foi baixo. Pô, cachê. Celso Rotti, que quando a gente fala em futebol gaúcho, tem que falar em Celso Rotti. Tudo bem, Celso? Tudo. Como é que tá? Tudo bem contigo? Tranquilo? Tudo certo. Bem, Flávio. Valeu. Tudo tranquilo. Celso, tá fazendo o que hoje? Além de olhar futebol ou nem olhar futebol? Não, olho, é uma obrigação, né? Profissional, eu tenho que olhar assim, olho tudo que eu posso, né? Então a gente assiste, a gente vê quem está trabalhando, lembra de jogadores. Eu estava agora fora do país e vi o Rafael Carioca jogando no Tigres, né? Então matei saudade, fiquei vendo no local que eu estava, as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo lá, eu estava olhando o Tigres do México, né, do Rafael, jogando, né, e matando a saudade de um jogador que a gente foi buscar e infelizmente está aí, vitorioso na carreira. Então a gente está sempre aprendendo. No sentido de voltar a treinar profissionalmente, agora nessa temporada, tem ideia ou ainda acompanhando de longe? Se as coisas acontecerem como a gente imagina, eu devo voltar sim. Porque o que está acontecendo? As coisas vêm, certas coisas vêm, mas elas propostas, não são sondagens. de acordo com aquilo que a gente imagina, né? Tanto no país quanto fora dele. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque nas minhas duas últimas intervenções, tanto o Vasco quanto o Internacional, né, as duas equipes em momentos diferentes, mas complicados, aquilo que eu conseguia fazer em outros tempos, tá, eu não consegui fazer com esses dois, com o Vasco e com o Inter. Então, um método que se usava anteriormente não está mais funcionando. Hoje em dia as coisas são completamente diferentes. As redes sociais, a internet, a televisão depois da internet mudaram completamente o comportamento social, não dos jogadores de futebol, mas de uma sociedade, no geral. Muita gente fala do Celso Rotti do Inter contra o Mazembe, ou do Celso Rotti que não conseguiu salvar o Inter do rebaixamento, mas não lembra do Celso Rotti campeão da América, 2010. Muita gente fala que o Celso Rotti é turrão, mas não fala do Celso Rotti na época do Santos, do Robinho. Você fica, de certa forma, magoado com a imagem do Celso? Não, a minha imagem é realmente difícil às vezes de entender. Porque existem alguns profissionais que recebem esse carinho, né? Que recebem essa credibilidade sem terem ainda, né? E depois conseguem, né? Então, a minha situação é completamente diferente, né? A minha situação eu tenho que provar antes para depois receber alguns elogios quando recebo. Mas é assim, eu acho que a carreira das pessoas, elas são definidas, né, ou definida pelas pessoas. Eu fiz algumas escolhas no meu início de carreira que me trouxeram alguns problemas durante a minha carreira, inclusive agora. Porque eu não sou uma pessoa de marketing, eu não sou uma pessoa de estar aí fazendo, nem tenho a face por isso, né, nem a cara para isso, né? Estou com problema de voltar para o mercado. Por quê? O que se fala? Bom, o Celso Rotti trabalhou em todos os clubes e não conseguiu grandes títulos, né? Mas conseguiu alguns títulos, e um deles é ser entre os 12 ou 13, 14 treinadores brasileiros que conseguiram a Libertadores da América, que são poucos na história da Libertadores, né? Então, consegui ser campeão no Grêmio e no Internacional, que é uma coisa assim meio complicada. Nós aqui que somos da terra sabemos disso. O treinador brasileiro hoje precisa se reinventar, Celso?
Não, acho que não. Acho que o treinador brasileiro tem muito a ver com o futebol mundial. O treinador brasileiro, ele tem a sua qualidade, sim. Eu tive a felicidade de pertencer a um grupo de uma qualidade enorme. Eu era o guri, e ainda continuo sendo o guri daquele pessoal, né? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Zagallo, eu estou falando de Parreira, eu estou falando de Felipe, eu estou falando de Levir, eu estou falando de Abel, eu estou falando de quem mais, meu Deus do céu, me ajude, de Oswaldo de Oliveira, que era preparador físico do tempo que eu fui treinador no Catar. Então eu estou falando de um monte de gente. Vanderlei, Luxemburgo, esses caras todos estão tudo numa faixa etária de 69. O Felipe está com 70, eu tenho 62, então eu estou puxando a turma que vem de trás. Onde este Inter do Cudê e este Grêmio do Renato podem chegar? Puxa vida, eu vou te dizer bem claro. É muito cedo ainda para dizer alguma coisa, tanto do Inter, principalmente do Inter, né? E o Grêmio está no ciclo do Grêmio, né? Faz 5, 6 anos, 7 anos que o Grêmio está num ciclo fantástico. O que eu quero dizer com ciclo? Tudo acontece, tudo vai acontecendo para o bem do clube, né? O Grêmio teve que chegar no fundo do poço e ir lá buscar os meninos da categoria de base. Esses meninos passaram um trabalho um ano com o Felipe, depois com o Roger e depois com o Renato, como teve no ciclo do Internacional. O Internacional não, o Internacional está fazendo o que o Grêmio fazia. Muda de time a cada semestre ou a cada ano. Então, é muito difícil falar ainda o que vai acontecer com esse Internacional. Que está, de novo, por incrível que pareça, lutando, e tecnicamente com deficiências, taticamente ainda não definido. Então, existe a possibilidade de se dar bem? Tomara que sim, porque eu torço pelos dois, podem acreditar, vocês não acreditam nisso, mas eu estou falando isso. Eu torço pelos dois times. Eu acho que o futebol gaúcho, depois que a gente anda por esse mundo, e pelo Brasil principalmente, a gente vê como é importante o futebol do Rio Grande do Sul ganhar título. Você vai no local público e um torcedor faz uma brincadeira, muitas vezes de mau gosto. Ah, fala do Mazembe, fala do... Como é que você responde? Bom, primeiro eu quero te dizer que eu nunca tive esse problema. É mesmo? Eu sempre fui muito respeitado publicamente em qualquer lugar que eu vá. E segundo é que eu vou em qualquer lugar. As pessoas têm assim, um carinho muito grande, tiram fotografia com jovens, tiram fotografia com pessoas mais velhas, com mulheres. Então é uma coisa assim muito legal, e eu nunca tive esse problema. Ninguém chegou para mim e diga assim, perdeu lá para o Mazembe. Eu digo, pois é, o campeão tem que perder. Só é campeão quem perde. O melhor treinador do mundo perdeu em algum momento, até numa situação bem difícil. Então, para ser campeão, para ser o cara, tem que perder. Aí tu vai conseguir chegar lá, porque tu tem que aprender, né? A vida não é só vitória. Um jogador teu assassinou o português uma vez lá no Rio de Janeiro, Sabo. Como é que foi essa passagem? Foi o Rafael, cara. O Rafael, e tu vê como é que são as coisas. Às vezes as coisas acontecem, né? Mas sabe o que tem que fazer, né? Presta atenção. Sabe ou não sabe? Sabe? Botei ele no treinamento tático, e aí escapou esse Sabo. Eu perguntei pra ele, tu sabe o que eu tô ganhando? Porque ele tava treinando no time de baixo e tava vendo o que eu tava fazendo. Você, quando orienta o jogador, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não sai daquele jeito que você queria, você fica muito irritado? Mas não, agora só porque esse falam toda hora que o volante tem que jogar, vocês querem jogar. Não, repete mais umas 10 vezes. Até ele, porque futebol é automatização. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que quanto é difícil, né? É isso. Não é difícil, não. É só questão de marcar. Boa sorte. Tá bom. Nos comunique aí das novidades. Isso. Tá bom, né? tá bom. Volte mais vezes. Bom vê-los. Vamos continuar aqui. Nós somos profissionais, temos que estar dando informação e trabalhando para que o torcedor, né, do futebol, quem gosta de futebol, nos acompanhe. Que papo com o Celso Rotti. E fiquem nos acompanhando, que sempre vai ter uma figurinha carimbada com futebol gaúcho aí, identificada, que vai estar... E a história do El Sabo? Eu Sabo. Ficou boa essa, né? Últimos recados do seu Fiorinho, tio Fiorinho. Antes daquele telefone manjado, que todo mundo já conhece, mas tem gente que pode não conhecer ainda, lembrando ainda que na Copa do Brasil, São José vai pegar o Atlético Goianiense, e quem também tem a oportunidade de passar a próxima fase é o Juventude contra o América de Natal. E eu já havia falado antes, o Brasil pega o Brusque. No nosso telefone,
51, aquele WhatsApp famoso, 99909-1972. Está aqui embaixo para o pessoal mandar. E, entre os nossos destaques de hoje, o Dr. Danilo Sperbi, que sempre nos acompanha, ele faz, por falar em acompanhar, ele faz todo o treinamento de acompanhamento dos árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. Profissional. E ainda, você conhece ele, Ricardo Colbachini. Colbachini, que a gente chamou durante tanto tempo de Cobalquini. Desculpe, mas é Colbachini. Mas é a mesma pessoa e um baita cara. Gente finíssima. Verdade. Feliz Dia da Mulher neste domingo, é um dia especial, principalmente as mulheres que gostam de futebol e temos cada vez mais. Um grande abraço, um grande beijo para as nossas mulheres e para todas as mulheres aqui da Federação Gaúcha. Todas elas. A gente se despede com imagens da dupla Grenal na Libertadores. Foi um show nessa semana que passou e vem aí uma semana e tanto. Meu Deus, Grenal. E só pelo Facebook. Ué, mas isso é outro Você vai papo. ter que ir ao jogo. É, verdade. Não tem desculpa. Fique aí com as imagens de bastidores desse show da dupla Grenal. A gente se vê no próximo programa. Tchau.